Nosso tema hoje, irmãos, predestinação. Deus deixou inocentes para trás? Então, hoje nós vamos estudar esse tema baseado na série de filmes Deixados para Trás, que mostra, que os fins dos tempos descritos é uma série de livros que se tornou filme. Foi escrito por Tim LaHaye, e Jerry Bentz. Após o arrebatamento, milhões de pessoas desaparecem, ou desapareceram no filme. E o mundo desesperado recorre ao presidente das Nações Unidas, que ele era visto como uma espécie de semideus na época. Pode passar. O filme conta um fato que está predestinado para acontecer próximo ao fim deste mundo, que é o arrebatamento da igreja. A pergunta que vai comandar o estudo de hoje é: os que ficarem são inocentes? Se Cristo arrebatará a sua igreja, os que ficarem serão condenados injustamente? Existem inocentes nesse mundo? A resposta é não. Em Romanos 3, Paulo diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos o quê? Todos pecaram. Se todos pecaram em Adão, a humanidade entrou neste mundo debaixo de condenação. Todos nasceram espiritualmente mortos, extraviados e inutilizados pelo pecado. Paulo usa essas duas palavras para mostrar a ação do pecado, a consequência do pecado. E quando ele diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Ele está fazendo a aplicação de morte espiritual. Ele não está falando de que se você cometer um pecado você vai morrer fisicamente. Ele está falando de morte espiritual. Então, o pecado ele inutilizou e ele extraviou o ser humano no sentido de ele ir até Deus. Isso invalida qualquer ação humana para que haja conversão em Cristo. Eu vou repetir: o pecado invalida qualquer ação humana para a conversão. Por isso que a salvação é pela graça. Eu gostaria de ver alguém citando um versículo assim: pela minha própria graça eu fui salvo mediante a minha fé e a minha escolha. E isso não vem de Deus, é a escolha minha. Eu não vejo isso nas Escrituras. Então observe o que Paulo diz em Romanos 9, versículo 11: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, preste atenção, Deus tem um propósito, para que o propósito de Deus, e nós aprendemos aqui no domingo passado que essa palavra propósito, ela também tem sentido de decreto. Então Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade, e Deus tem um decreto. E os gêmeos, ele está falando de Jacó e Esaú aqui, não está falando de salvação, está falando de bênção da primogenitura, está falando da linhagem da qual viria o Messias, mas Paulo está usando isso aqui para mostrar a doutrina da eleição. E nós já aprendemos que há 5 tipos de eleição, Então, dentro dessa questão, Paulo diz: olha, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, presta atenção nessa expressão aqui, ficasse firme, não por causa das obras. Então olha, essa firmeza, essa concretização dessa vontade divina, desse decreto, a firmeza dela não vem do homem, vem de Deus, não vem das obras humanas, mas por aquele que chama. Paulo afirma que há uma escolha divina entre Esaú e Jacó, e o escolhido foi Jacó. E eu nunca vi o Esaú reclamando para Deus. De onde vem? De onde Paulo tira isso? Paulo pega Gênesis 25, e Gênesis 25 diz: e aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Ela se preocupou, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E ela perguntou: por que me está acontecendo isso? Sem entender, ela foi buscar quem? Foi buscar o conselho do Senhor. O Senhor deu uma resposta para ela. O Senhor disse:
duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Presta atenção, essa mulher tem dois filhos dentro dela, tem dois gêmeos. Ela não sabe o que está acontecendo, ela consulta e Deus está dizendo: olha, eles nem nasceram, você não sabe o que está acontecendo, mas eu tenho um propósito dentro de você. Dentro de você tem duas nações, tem dois povos, e esses povos vão se dividir, vão se opor entre eles, e um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Isso é Gênesis 25, 22 e 23. Preste atenção que aqui Rebeca não tem participação nenhuma, Jacó e Esaú também não tem participação nenhuma aqui. Isso é um propósito divino, isso é um decreto de Deus estabelecido antes dos tempos eternos, que o homem não tem como mudar isso. Então Paulo usou a resposta de Deus para Rebeca para ensinar a eleição e predestinação aos romanos, tá? Esaú e Jacó não haviam nascido, nem tinham praticado obra alguma para o cumprimento do propósito de Deus. O cumprimento do propósito de Deus não vem de obra humana, não depende de obra humana. Isso significa que o propósito de Deus veio antes da formação do caráter, antes da formação da personalidade de qualquer homem. Davi, no Salmo 139, no verso 16, ele vai dizer que os olhos de Deus nos viu ainda substância sem forma, e no livro de Deus já havia sido escrito todos os nossos dias, escrito e determinado cada um. Isso significa que nós não vamos poder mudar isso. Pode passar. Eleição e a predestinação não foram baseadas em obra, estão dentro de um propósito divino. Precisamos aprender isso. Romanos 9:11, Paulo diz que a eleição é firme porque ela está baseada naquele que chama. Olha só, a eleição é firme, ela acontece, nós não temos como mudá-la, porque ela está baseada em Deus, naquele que chama, Ele que é o Senhor, Ele é o soberano. Não é um propósito formado porque Deus viu alguma virtude nos gêmeos. Os gêmeos não tinham caráter formado ainda, nem tinham nascido. A escolha divina se deu por alguma razão que Paulo não explicou, mas que o contexto geral das Escrituras chama de propósito, segundo a vontade de Deus. Então, Paulo não explicou aqui em detalhe para os romanos, mas quando nós olhamos para o capítulo 1 da carta aos Efésios, Paulo diz que Deus nos elegeu em Cristo, Ele nos escolheu em Cristo, e Ele fez isso em amor. E esse amor é soberano, porque no verso 11 ele diz que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, conforme os seus decretos. Acabou-se. Este propósito, que tem a sua origem em Deus, ele é executado de acordo com a sua vontade, vontade de Deus, a fim de garantir o quê? A glória de Deus. Irmãos, se Deus não providenciasse isso, o homem jamais daria glória a Deus, o homem daria glória a si mesmo, como ele sempre quis. Não se engane, o início de toda essa derrocada começa com Adão querendo ser igual a Deus, tá? A proposta é: no dia que você comer, você vai ser igual a Deus, e a palavra de Deus é: no dia que você comer, você vai morrer, tá? A ambição é maior do que a própria vida, nesse caso. Então, da humanidade caída, pecaminosa, tá, e condenada, Deus escolheu apenas um grupo. Quando alguns ouvem isso, logo pensam: Deus é injusto, porque escolheu uns, outros não. Eu estava lá na quarta-feira, lá dando doutrina lá na Tabernáculo, e na frente da Tabernáculo fica um bar lá chamado Espaço Paraense, uma coisa assim. E eu estava falando sobre esse assunto, né, da escolha de Deus. E o que é interessante, que tem um monte de crente que quando você fala da doutrina da eleição, ele diz: essa é injustiça da parte de Deus, como é que Deus faz um negócio desse? Aí você olha para o outro lado da rua, está lá o bar cheio de nego bebendo, dançando, se divertindo. Eles estão preocupados se eles são eleitos ou não? Não, mas tem uns crentes, metido a crente, né, birrento, que vem com essa história.
que Deus é injusto. Já na época de Paulo havia essa ideia, e Paulo escreveu Romanos 9 para dizer que não, Deus não é injusto. Então, Romanos 9, 6, ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato o quê? Israelitas. Por que a palavra não falhou? Paulo responde com a doutrina da predestinação. Havia uma promessa que Deus salvaria o seu povo Israel, mas muitos judeus não foram o quê? Convertidos. Então eles pensaram, a palavra de Deus falhou. Paulo respondeu usando a doutrina da eleição. De novo ele repete, não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal e tal. Então a promessa divina não falha, porque ela é baseada na predestinação de Deus. Como é que nós vamos aprender isso? Vamos entender isso. Romanos 8, 29. Aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Irmãos, conhecer aqui é no sentido de formar. Deus conhece porque Ele formou e Ele fez, tá? E dentro da sua santa presciência, Ele é conhecedor de todas as coisas. No domingo passado nós vimos que Deus conhece todas as possibilidades, antes e depois do fato. Ele tem um decreto só. Então, quando acontecer alguma coisa na sua vida, pense, poderia acontecer dessa forma, como poderia acontecer de uma outra forma. E se você olhar determinadas situações, existem inúmeras possibilidades que podem acontecer, mas só tem uma maneira, e essa maneira quem escolheu foi Deus, tá? Às vezes nós passamos por situações que nós ficamos tentando adivinhar. Não, mas se tivesse feito isso, se tivesse acontecido isso, se fulano tivesse saído antes, se não tivesse acontecido. Irmãos, existe uma série de possibilidades, mas só um fato vai acontecer, aquele que Deus determinou. Acabou, não tem como, tá? A decisão de Deus aqui é que aqueles que compõem este grupo sejam semelhantes ao seu filho em forma e aparência. A escolha de Deus é para que sejamos iguais a Cristo no futuro, tá? Da humanidade caída Ele separa um grupo. Deus decidiu isso dantes para que o seu filho pudesse ser o primogênito, quer dizer, o primeiro entre muitos irmãos, aquele que morreu, ressuscitou e foi glorificado. Ele é o primeiro. Em breve nós vamos passar por isso. A palavra predestinação, ela vem do grego proorizo, que significa predeterminado, destinado de antemão ou previamente decidido. Então, todas as vezes que alguém pega essa palavra predestinação e tenta dizer que isso é uma coisa simbólica que na Bíblia não existe, ele é um mentiroso, charlatão, porque a palavra está nas Escrituras, vem do grego, é uma doutrina bíblica, e aqueles que não ensinam não o fazem porque não tem segurança, porque não conhecem. Se conhecesse Bíblia, se conhecesse doutrina, ensinaria, mas eles têm medo porque não tem segurança, não conhecem, não estudam as Escrituras. E ainda tem mais, tem um outro grupo que quando ele não consegue ensinar, ele diz, não, isso aí não é relevante, isso aí não tem importância para a igreja. Tem, irmãos, isso aqui tem importância, é isso aqui que vai trazer a nossa segurança eterna de salvação. O crente não perde a salvação porque ele foi eleito e predestinado antes dos tempos eternos, porque se dependesse das obras humanas, nenhum homem se salvaria, tá? Então Deus, preocupado com a sua própria glória, e Ele está velando por isso, Ele mesmo determina todas as coisas, e Ele, pela doutrina da santa providência, Ele dirige todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Lembra de Ananias e Safira? Quem chegou primeiro lá? Quem chegou primeiro? O Ananias. O Ananias caiu. Se alguém tivesse corrido até a Safira e tivesse dito, Safira, tu nem sabe, o Ananias acabou de morrer. Lá. O que aconteceu? Ele ia perguntar, não, ele falou que venderam, né, portanto, então ela já chegaria lá pianinha. Não, vamos falar a verdade, vendemos portanto. Havia essa possibilidade, mas o propósito de Deus era que os dois morressem lá, e acabou. Pronto, tá? Então, a palavra
predestinação aparece 6 vezes no Novo Testamento. Alguns textos bíblicos se referem à predeterminação por parte de Deus nos acontecimentos e na história do mundo. Um deles está em Atos 4, 26, 27 a 28, quando diz que se levantaram os reis da terra, as autoridades se juntaram contra o Senhor, contra o seu ungido. Para quê? Para fazerem tudo o que a mão e o propósito de Deus havia o quê? Predeterminado. Então isso aí é um fato que já estava predestinado e que iria acontecer. Outros textos referem-se à predestinação como o destino final dos homens, especialmente com relação à salvação. Passa aí. Predestinação no grego então é proorizo, que significa o ato de determinar e limitar antecipadamente. Então Deus controla todos os detalhes, todos os pontinhos para que saia da forma como ele decretou. Assim são apresentadas as doutrinas da eleição e da predestinação, que fazem parte dos desígnios de Deus. Fato que a mente humana limitada não consegue conceber e entender. Mas a Bíblia trata a predestinação de Deus ou uma determinação antecipada. Predestinação significa algo que já foi determinado ou decidido, não tem como Deus voltar atrás. Dia desse eu estava falando com uma pessoa e ela veio me perguntar sobre livre-arbítrio. Eu falei: no dia que você encontrar com Balaão, pergunta o que ele acha do livre-arbítrio. Se você tiver a oportunidade também de encontrar com Paulo, pergunta dele: Paulo, o que você acha do livre-arbítrio? Ele vai dizer: rapaz, isso é loucura, porque eu não estava nem aí para Deus, eu odiava aqueles crentes, eu pegava a carta para matar, prender, fazer o que eu bem entendesse com ele, e olha onde é que eu estou agora. Vai conversar com o Balão: Balão, como é que é essa história de livre-arbítrio? Rapaz, deixa de loucura, eu ia falar uma coisa e saía outra da minha boca. Então, a predestinação é aquilo que Deus já determinou que vai acontecer. Eu acho muito, eu queria que alguém que não crê na doutrina da predestinação explicasse então como o homem vai poder impedir o arrebatamento, como o homem vai poder impedir a chegada do anticristo, como o homem vai poder impedir, praticamente a degradação final de toda a humanidade. A Bíblia fala sobre predestinação. A Bíblia fala sobre predestinação, mas garante que cada pessoa possa ter a liberdade de escolher e seja responsável pelo seu destino. Alguns ignorantes, eles dizem assim: se Deus predestinou, se Deus já determinou todas as coisas, o homem é um robô? Não, o homem não pode ser um robô, porque ele é um ser moral. Vocês já viram na televisão vários filmes sobre robô, que no final ele começa a querer chorar, o robô começa a criar emoções, de tanto conviver com o ser humano, ele não tem essas emoções. Então, se o ser humano fosse um robô, ele não teria emoções. Ele seria um ser vegetativo, praticamente, programado para fazer aquilo que a originalidade que o criou determinou. Agora, Deus não. Deus criou os seres humanos livres. Deus deu a eles a possibilidade e a liberdade de escolher. Entretanto, eles não escolhem nada do que está fora da vontade de Deus. Você compreende isso? O que Deus está dizendo? Deus é superior a qualquer máquina que você possa imaginar. Deus é superior a qualquer outro ser. Irmãos, nós temos um erro muito grave como crentes, que é nós pensarmos que Deus, ele é um homem de forma ampliada. A gente pensa assim: o homem é grande, mas Deus é muito maior, O homem é sábio, mas Deus é mais sábio. Não, irmão, a gente praticamente reduz Deus ao tamanho do homem. Não, o homem é sábio, mas Deus é infinitamente e eternamente sábio, é muito superior. Deus não é desse mundo, ele não tem nem composição física, orgânica como nós. Deus é luz. Se você for estudar a luz, o que é o éter que domina a atmosfera, Eu estava com o Gustavo lá, fazendo café com ele, e ele me fez uma pergunta, eu estava explicando para ele,
uma coisa, ele perguntou, isso aí é o quê? Como é que tu aprendeu isso? Eu falei, isso é bioquântica. Ele falou, o que é bioquântica? Eu falei, é melhor não te falar, que você não vai entender. Aí ele fica brincando, pô, colega, essa tua cabeça é muito grande, cabe bioquântica aqui dentro. Né? Pergunta do teu professor lá, se ele sabe o que é bioquântica. Então, Deus não é um homem ampliado, maior, né? A gente tem essa mania, a gente quer julgar a Deus com as nossas leis. Irmão, as nossas leis valem para nós aqui, tá? Não tem que colocar Deus nas nossas leis aqui. E quando alguém diz assim, que Deus escolheu uns e deixou outros em estado de condenação, ele diz, não, Deus é injusto. Por que ele é injusto? Aí Paulo tem que explicar isso, né? Acaso não pode o oleiro, que é Deus, da mesma massa de seres humanos, preparar um vaso para honra e outro para desonra? Né? Aí ele faz uma pergunta ainda, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Deus não é um homem ampliado, não, Deus é Deus, cara. Agora, vocês sabem de onde que eu acho que vem essa ideia de um Deus limitado? Daquela história do bonequinho lá do Éden. Os caras dizem que Deus fez um bonequinho de barro, aí soprou nas narinas. Irmão, vocês acham que Deus vai fazer bonequinho de barro? O Deus que disse, haja luz e houve luz, separem-se as águas, hein? Imagina, expansão, firmamento, povoem as águas, enche a terra. Esse Deus vai fazer bonequinho de barro? Não, irmão. Imagem semelhante ali é muito superior à bioquântica. Aí vem os sábios judeus e diz que o pó de onde sai é o pó da árvore da vida. E se você tiver dúvida que você vem do barro, chega em casa e dá uma olhada aqui, porque você tem que lavar isso aqui. Puro barro aqui, só sujo aqui. Então, Atos 4, 27 a 28 mostra que Deus já tinha planejado e decretado a morte e a ressurreição de Jesus antes de acontecer. Quando Pedro está pregando em Atos no capítulo 2, no verso 22, ele diz, a partir do verso 22, que Cristo foi entregue pelo determinado decreto de Deus. Acabou, não tem como. Nada acontece fora dos seus decretos. Romanos 8, 28 a 30, Deus conhece quem vai se arrepender e Ele trabalha na vida dessas pessoas para que se tornem mais justos como Jesus. É nesse sentido. Deus não fica na dependência do homem, Deus trabalha nesse homem. É Deus quem realiza em nós tanto o querer quanto fazer, é Ele quem faz. Efésios 1, 4 a 6 vai dizer para nós que a salvação é um presente que Deus dá de graça. Errado. A salvação é um presente que Deus dá pela graça, que nós temos que pagar um preço muito alto. Cristo pagou um preço alto por nós. E isto vem como resultado de um planejamento antes da eternidade passada. A Bíblia também diz que quem é salvo é eleito, e ele é salvo e eleito porque foi escolhido por Deus. Isso é lógico. Ninguém pode ser salvo se não for chamado por Deus. Ninguém. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Irmão, quando alguém diz, pregando, falando qualquer coisa, que ele chama um homem para ir até Deus, e ele diz que o homem tem liberdade para ir até Deus, que o homem tem a força de ir até Deus, que o homem pode, por suas próprias forças, ir até Deus, ele está chamando Jesus de mentiroso. Porque João 6,44 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E Jesus não estava brincando, ele estava falando tão sério que no capítulo 8 ele disse, vocês são do diabo, aqueles homens já. Então, nós não podemos brincar com essas doutrinas. A predestinação é bíblica e ela está diretamente ligada à doutrina da eleição, andam juntas. Juntas andam eleição, predestinação, e devem ser ensinadas à luz da providência divina, porque Deus é quem providencia todos os detalhes para que saia tudo da forma como Ele planejou. Doutrinas que afirmam a soberania de Deus no governo e sobre tudo o que acontece devem ser respeitadas por nós, porque nós estamos dando toda a honra e toda a glória a Deus. Mas quando eu digo que Deus tem um propósito e a vontade do homem consegue impedir esse propósito divino, eu estou dizendo que o homem é mais forte do que Deus. Mais uma vez, reduz Deus, né?
Eleição e predestinação são temas muito debatidos entre calvinistas e arminianos. Infelizmente, algumas pessoas tentam negar que a eleição e a predestinação sejam doutrinas puramente bíblicas. Eu conheci um, que eu não vou falar o nome dele aqui, que vocês conhecem. O Tru disse que a eleição é do inimigo, Isso, e falou isso dentro de sala de aula, para aquele aluno dele ali, Então, eleição e predestinação no arminianismo é a escolha do homem, depende do homem. Se vocês pegarem a Bíblia de Estudo Pentecostal, sabe o que está explicado lá? Ele diz assim, que a eleição, Deus elegeu a igreja. Então, se você entra para a igreja, você está eleito. Se você não entra, você não está eleito. Só que eles esqueceram de dizer uma coisa: e aqueles que entram, se desviam e perdem a eleição, como é que fica? Vai para a reeleição. Então, no arminianismo, a eleição depende do homem. No calvinismo, não. Ela é incondicional. Não depende de condição humana. Deus, na eternidade, escolheu e predestinou alguns para a salvação através de Cristo. A grande parte que nega essas doutrinas, da eleição e da predestinação, o faz por ignorância, falta de conhecimento. Paulo explica o tema nos gêmeos Esaú e Jacó. Ele diz: olha, eles não tinham nascido ainda, nem tinham praticado obras de Deus soberanamente. Deus escolheu Jacó. Não depende do esforço humano, nem de ações ou obras humanas, mas da misericórdia e da compaixão de Deus. Os arminianos dizem que Deus predestinou baseado na escolha dos homens. A Bíblia diz que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu esses homens. Os arminianos dizem que Deus, antes da fundação do mundo, previu quem aceitaria Jesus, aí ele predestinou. Peraí, meu irmão. Se a escolha é humana, ou o homem escolhe o seu destino, a predestinação não existe. Como é que Deus vai predestinar aquilo que você escolheu? Não faz sentido, não tem lógica, isso é, imbecilidade. Como explicar à luz da Bíblia? Paulo errou ou os arminianos erram? Os arminianos erram, pode ter certeza. Paulo não disse que Deus predestinou, prevendo quem escolheria Jesus, porque Paulo disse que não há um que busque a Deus. Presta atenção, não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Escrevendo aos Coríntios, ele disse: não há quem entenda, o homem natural não entende. E eu já disse para vocês que no grego, o sentido de homem natural é o homem de alma animal. Quer dizer, o que o pecado fez? O pecado inutilizou o homem, extraviou o homem, levou o homem à condição de animal irracional. Então, quando nós somos convertidos, 2 Timóteo 2, 24 a 26, acontece o que? Depois do novo nascimento, da operação do Espírito Santo que regenera o homem, acontece o retorno à sensatez. Nós conseguimos voltar àquele estado de entendimento das coisas. É quando Deus trabalha, abre a mente, como fez com Lídia, e por aí vai. Então, Paulo diz que todos se extraviaram, todos foram inutilizados, todos estão mortos espiritualmente. Agora, como escolher nessa condição? Aos Coríntios, Paulo disse que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Se ele não entende, como escolhe? Como aceita Jesus? Como ele decide por Cristo? O homem decide por algo que ele não entende? A predestinação é uma prova cabal de que a salvação é pela graça, sem obra humana. Se não fosse a predestinação e a eleição, ninguém seria salvo. Olha o que diz Mateus 24 a 22: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Quem escolheu? Jesus. Quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para serem santos e irrepreensíveis. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Porque se não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Pois todos pecaram, todos morreram espiritualmente, todos foram escravizados pelo diabo, pela carne e pelo pecado. Deus deixou para trás inocentes? Claro que não. Deus foi injusto? Também não. Passa. Deus fez o que homem nenhum poderia fazer. Se a salvação dependesse do homem, ninguém seria salvo. Se a salvação dependesse das obras humanas, o homem caído sempre amará mais as trevas do que
A luz. Portanto, Deus deixou para trás pecadores mortos em seus pecados, condenados. Se a injustiça é no decreto do pecado e não na eleição. Presta atenção, o arminiano ele é tão imbecil, ele é tão burro, né, que ele diz que há injustiça por Deus escolher um, outro não. Se houvesse uma injustiça da parte de Deus, seria no decreto do pecado, porque Deus decreta a queda de Adão, e que a queda de Adão ela atinge todos os homens. E eu já vi alguém me dizendo assim: poxa, por que eu tenho que pagar por algo que Adão fez? Eu não fiz nada. Quem pecou foi ele lá, eu não tenho nada a ver com isso. Então, se houvesse alguma injustiça da parte de Deus, seria aqui. Entenderam? Se houvesse injustiça, e eu estou afirmando que não houve, porque todas as almas são de Deus. Ezequiel 18. Ele faz com cada uma delas o que ele quer. Mateus capítulo 20. Então, se tivesse alguma injustiça, seria no decreto pecaminoso por toda a humanidade. Como não há, toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. Então, Deus deixou inocentes para trás? Não. Deus deixou santos para trás? Não. Deus deixou pecadores mortos em seus delitos e pecados, por sua própria vontade escolheram o seu destino final, e Deus simplesmente salvou aqueles que ele quis, para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta?